João capítulo 5, meus irmãos. João 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao 18. João 5, 1 a 18. João 5, 1 a 18. Hoje não tem ali na tela. Quem não tem Bíblia aí ou que compartilha a leitura aí com alguém que está do seu lado, permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. João capítulo 5. E quem não tem Bíblia, pode me pedir uma Bíblia que eu te dou uma Bíblia de presente hoje ainda. Tem alguém sem Bíblia aí? Querendo ganhar uma Bíblia de presente? Alguém quer ganhar? Dona Margarida já vai ganhar uma Bíblia. Mais alguém? Por favor, já peço um diácono. Gilbertão, por favor, pega uma Bíblia novinha ali e dá para a Dona Margarida. Que bênção. Mais alguém quer ganhar uma Bíblia hoje? Tá bom. João capítulo 5, versículos 1 a 18. Todos nós encontramos aí? João 5, 1 a 18. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus aos que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhes eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam a Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos orar? Vamos pedir que Deus fale ao nosso coração nessa noite? Queria que você fizesse uma oração aí rapidamente. Deus, fala comigo nessa noite. Apenas isso. Vamos fazer isso. Deus, enquanto o teu povo clama, querendo ouvir a tua voz, eu peço ao Senhor graça. Graça para quem fala e graça para quem está escutando. Fala conosco, Deus. Abre os nossos olhos. Usa a minha vida apenas como instrumento em tuas mãos. Que teu Espírito Santo esteja aplicando a tua palavra no nosso coração nessa noite. E que o nome de Jesus, Rei dos Reis, seja glorificado através da ministração da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens sobre os milagres de Jesus. Jesus fez muitos milagres, mas antes de tentar expor esse texto para vocês, eu preciso fazer aqui algumas afirmações. E a primeira afirmação que eu preciso fazer é: eu creio em milagres. Eu oro por milagres. E eu experimento milagres. Eu preciso dizer isso. Eu creio em milagres, eu oro por milagre e tenho experimentado milagre na minha vida e na vida da minha família.
Mas eu preciso também afirmar que, apesar de acreditar em milagres hoje, nós não somos obrigados a acreditar em qualquer milagreiro que apareça aí na televisão ou em qualquer lugar. Os únicos milagres que nós somos obrigados a acreditar são aqueles que estão registrados na Bíblia. Presta atenção no que eu disse. Eu creio em milagre, eu oro por milagres, mas eu estou dizendo para vocês que os únicos milagres que nós não podemos duvidar são aqueles que foram registrados na Escritura. Porque eles foram registrados de João para que nós possamos crer que Jesus é o Cristo e, crendo, tenhamos vida no seu nome. Entenderam até aí? Eu creio em milagres, não estou falando contra milagres. Eu creio e oro por milagres, nós vamos orar no final do culto por milagres nessa noite. O segundo ponto que eu queria destacar é que nós temos a impressão que se Deus fizer um milagre, as pessoas vão acreditar. Alguém já passou isso na cabeça de vocês? Ah, se Deus fizer um extraordinário aqui, aí sim as pessoas vão acreditar. Irmãos, a Bíblia trata de 3 grandes períodos de milagres. Na época de Moisés, ali no Egito, 10 pragas e depois 40 anos de milagres. E quando nós analisamos ali aquele momento, que geração incrédula, que geração que duvidou do cuidado do Senhor, que geração que não confiava em Deus, uma geração que experimentava milagres o tempo todo. Um outro período que a Bíblia também registra para nós, um grande período de milagres, é o período do profeta Elias e do profeta Eliseu. Deus desceu fogo do céu e consumiu ali. Vocês lembram desse texto? Está lá em Reis 17. Mas pensa numa geração incrédula também. Um outro grande período de milagres também que a Bíblia registra para nós é o período do Senhor Jesus e dos apóstolos. Milagre o tempo todo. O tempo todo milagre. Mas a pergunta que eu faço é: todos creram que Jesus era o Cristo? Não. Além do mais, os fariseus, vendo os milagres incontestáveis do Senhor Jesus, sabe o que eles disseram? Ele faz isso pelo poder do Beelzebul, do diabo. Além de não crer em Jesus Cristo, ainda falaram que Jesus fazia isso pelo poder de Satanás. Jesus curou 10 leprosos. Quantos que voltaram para agradecer? Apenas 1. Milagre não é garantia de que as pessoas vão crer que Jesus é Senhor e Salvador. Algumas pessoas passam a crer sim, através do milagre, mas nem todos. Eu preciso então fazer essas afirmações. O propósito dessa série é mostrar o que o milagre aponta. Jesus curou um cego e depois de curar o cego, sabe o que ele disse? Eu sou a luz do mundo. Jesus multiplicou os pães e depois de multiplicar os pães ele disse: eu sou o pão da vida. Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. O milagre aponta para a obra de Cristo, para quem o Senhor Jesus é. Dito isso, eu oro para que o Senhor realize milagres extraordinários na vida dessa igreja, na nossa vida. Mas eu oro também para que nós possamos conhecer o Deus que faz milagres e nos relacionar com o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. O texto de hoje diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Havia muitas festas em Israel. E o povo de Deus sempre foi um povo festeiro. Nós gostamos de festas. Aqui tem 3 possibilidades: a festa dos tabernáculos, da Páscoa ou Pentecostes. E todo israelita era obrigado a participar dessa festa. E Jesus, como um bom judeu, foi participar dessa festa. Mas o ponto do texto não é falar qual festa, mas o dia que o milagre aconteceu, porque Jesus realizou esse milagre num dia de sábado. É aí que está o ponto. E Jesus, então, na agenda de Cristo, estava a passar por um local chamado Tanque de Betesda. E Betesda significa casa de misericórdia. Casa de misericórdia. Não é um hospital, mas é um lugar que ficava ali muitos enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Não era um local de tratamento, mas era um depósito de doentes. Pessoas desenganadas com a medicina da época. E o texto diz que eram muitas pessoas. E eles ficavam ali, irmãos, com uma crença, com uma esperança. Qual é a esperança?
de que o anjo descia e agitava a água, e o primeiro que entrasse seria curado. Sabe o que eu imagino, porque a Bíblia não diz que se isso era verdade ou não? É que alguém convenceu os enfermos. Alguém disse assim, cara, eu não tenho lugar na minha casa para cuidar de você. Olha, mas existe um lugar ali que o anjo desce. Fica lá. Porque na hora que descer, você tem que entrar. E se você entrar, você vai ser curado. Como eu disse para vocês, a Bíblia não afirma se era verdade ou não. Mas um detalhe. O primeiro que entrar é que experimentaria a cura. É uma crença. Quantas pessoas vivem assim, em crenças, que não sabem se é verdade ou não, mas vivem escravo disso. E eu imagino, irmãos, a tensão que essas pessoas viviam. Que coisa! A única esperança. Imagina quando tinha um barulhinho na água, aquele desespero, um querendo entrar na frente do outro. Mas eu imagino também que quantos fizeram suas necessidades na calça, para não perder a oportunidade se o anjo mexer na água. Eu não quero perder a oportunidade. E entre a multidão de enfermos tinha um ali que com 38 anos, eu tenho 37 anos, o camarada 38 anos enfermo, uma vida inteira. Jesus deixa a festa e vai para o tanque de Betesda. Vai lá para encontrar com aquele homem. E aí o versículo 6 diz assim, olha aí na sua Bíblia. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Preste atenção no texto. 2 palavras aqui para a gente entender. Vendo e sabendo. Jesus vendo e sabendo. Nós estamos estudando aqui na quinta-feira Apocalipse. E Apocalipse apresenta Jesus com 7 olhos. É aquele que tem uma visão completa, aquele que vê todas as coisas, que nada passa batido aos seus olhos, aquele que diz assim para a igreja, conheço as tuas obras. E esse Jesus que conhece todas as coisas, que sabe de todas as coisas, é curioso porque ele pergunta assim, você quer ser curado? Ô irmãos, qual enfermo não quer ser curado? Quem não quer? Parece claro para nós que todas as pessoas que estão enfrentando alguma enfermidade querem ser curadas. Parece uma pergunta óbvia. Parece chover no molhado. Nós temos doenças físicas, emocionais. E Jesus pergunta, quer ser curado? Por que Jesus faz essa pergunta? Porque existem pessoas que gostam de ficar doentes. Vocês sabiam disso? Porque quando ele está doente, o tratamento é outro. Quando está doente, tem alguém ali para dar uma comidinha quentinha, para não passar do horário, para perguntar se está tudo bem. E tem gente até que quando não tem doença, arruma uma doença. Eu conheço uma pessoa, que se você chegar para ela e falar assim, eu acordei com uma dorzinha na coluna hoje, 2 minutos depois ela chega para você e fala assim, eu estou com uma dorzinha na coluna também? Qualquer doença que você fala assim, rapaz, eu também acho que eu vou no médico. Irmãos, eu acredito que essa pergunta que Jesus fez é porque também nós podemos acostumar com a doença. Ou também podemos perder a esperança de ser curado. Podemos também ser como esse paralítico aqui, ser tomado por um profundo senso de abandono e dizer, ninguém se importa comigo. O texto não diz sobre a família desse camarada, sobre os amigos. A Bíblia é maravilhosa, é assim, algo tão especial que a Bíblia conta a história de um homem que tinha 4 amigos. Mas esse aqui não fala nada. Abandonado num depósito de doente. E Jesus fala que a doença desse camarada é pecado. Olha aí o versículo 14, rapidamente, volta para o texto. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse, olha que estás curado, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Deixa eu falar uma coisa para vocês, nem toda doença é um pecado específico. As doenças fazem parte desse mundo caído. No momento que um homem desobedeceu a Deus, as doenças estão aí. Nem toda doença é resultado de um pecado específico, mas nesse caso aqui porque foi Jesus que disse.
É Jesus que está afirmando, olha, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E Jesus é aquele que quer tratar da raiz do problema. Jesus não quer dar um remédio para a gente para abaixar a febre. Porque febre é resultado de alguma infecção. E Jesus diz, olha, não peques mais. A resposta desse homem a Jesus, quando ele pergunta, queres ser curado? Versículo 7, diz assim, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Ele não respondeu à pergunta de Jesus. Jesus perguntou, você quer ser curado? Ele falou assim, mas eu não tenho ninguém que me ajuda. Não tem ninguém para me ajudar, quando eu chego lá, alguém já foi. E ele poderia ter respondido para Cristo, olha, eu quero, ou não quero, ou depois, em outro momento. Mas ele não respondeu para o Senhor Jesus, segundo a pergunta que Jesus fez para ele, você quer ser curado? Sabe por que é curioso, irmãos? Porque esse homem não sabia da fama de Jesus. Esse homem não sabia quem era Jesus. Esse homem não tinha fé. Nós não podemos colocar o agir de Deus numa caixinha de sapato e achar que se eu tenho muita fé, eu vou experimentar a cura. Porque Deus cura quando quer, do jeito que quer, da maneira dele. Esse homem não tinha fé, esse homem não conhecia Jesus. Jesus pergunta para ele, quer ser curado? Ele responde de outra maneira, Jesus fala assim, levanta e anda. Olha aí o versículo 9. O que diz? Versículo 8. Jesus se apresenta como o verdadeiro socorro dele, diz assim, levanta, toma o teu leito e anda. E eu imagino, se a pergunta for estranha, a ordem de Jesus é mais estranha ainda. Levanta e anda. Quantas vezes eu imagino que esse homem tentou levantar e não teve forças? Que desafio para esse homem que acabou de confessar a sua incapacidade. Eu já tentei várias vezes, mas não consigo. Quando eu chego, alguém já entrou na minha frente. Jesus fala para ele, levanta e anda. E sabe o que é curioso? Versículo 9. Imediatamente o homem foi curado. Quando Jesus deu a ordem, uma força tomou conta do seu corpo. E ele se colocou de pé. Não precisou de fisioterapia. Não precisou de ir para a academia fortalecer a musculatura. Um milagre completo. Imediatamente ele foi curado. E sabe que dia? Num sábado. Aí é problema, porque os religiosos ficam bravos com isso, porque Jesus não podia fazer o bem no sábado, pode fazer de segunda a sexta, sábado não, de domingo a sexta. Versículo 10, olha aí o versículo 10, o que é que diz? Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Os religiosos da época de Jesus interpretavam o sábado de maneira equivocada. O Antigo Testamento proibia trabalho todos os dias. 6 dias trabalharás e 1 dia descansarás. O profeta Jeremias, capítulo 17, 21, diz assim, assim diz o Senhor, guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. E aí o que eles fizeram? Não pode carregar nada. Esse texto de Jeremias, que é o que eles estão usando, trata de um tipo de atividade que estava ligada ao trabalho comum, a ganhar dinheiro. Era para ganhar dinheiro. E esse homem que teve como fiel companheira o seu leito, não poderia carregar o seu leito? A única coisa que acompanhou esse tempo todo. Eu me lembro de uma música do Barrerito, meu pai era fã do Barrerito. O Barrerito um dia fez uma música para cadeira de rodas. Cadeira amiga, se você não existia, meu mundo seria muito mais triste. Essa maca é o que ele tinha. É a única coisa que ele tinha. E o pessoal está falando, como que você carrega alguma coisa no dia de sábado? Ele fala, rapaz, eu experimentei, foi cura. E quem me curou disse, levanta, toma o teu leito e anda.
Ele diz, eu já obedeci uma ordem dele e eu vou carregar o meu leito. Versículo 12, eles então começam a questionar esse homem que acabou de experimentar uma cura. Versículo 12 diz assim, perguntaram-lhe eles, quem é o homem então que disse, toma o teu leito e anda? Irmãos, a religiosidade é algo terrível, terrível, algo chamado religiosidade. Esses homens não perceberam, diante da cegueira espiritual, que um homem que há 38 anos não andava, estava andando, estava preocupado se ele estava carregando alguma coisa. 38 anos sem andar, e eles estão preocupados com um homem carregando uma espécie de esteira, ou um colchonete, ou uma colcha grossa. Que algo terrível a religiosidade. Quando nós ficamos preocupados mais com o mosquito, com o mosquito. Foi o que Jesus trabalhou o tempo todo. Quando Jesus disse que Ele é o Senhor do sábado, que é lícito fazer o bem no sábado. Mais tarde, Jesus encontrou com esse homem no templo e lhe disse, olhas que já estás curado, não peques mais, versículo 14, para que não te suceda coisa pior. Depois de experimentar a cura, ele foi para o templo. Nós não sabemos se ele foi lá para agradecer, eu acho que foi. Mas ele, enquanto paralítico, não poderia frequentar o templo. E Jesus encontra com ele no templo e Jesus dá uma palavra para ele assim meio pesada. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Tem coisa pior do que 38 anos enfermo? Será que existe? Olha que existe. Jesus falou mais de inferno do que do céu, irmãos. Se você analisar a Bíblia, ele falou muito mais do inferno do que no céu. Tem algo pior do que 38 anos doente. É passar uma eternidade no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. E é isso que Jesus está dizendo para ele. Tem algo pior do que um câncer. Tem algo pior do que qualquer enfermidade. E é o que Jesus está dizendo para ele. Vá, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Depois de Jesus falar essas palavras, que se ele entendeu, são palavras de vida, o homem retirou-se e disse aos judeus, foi Jesus que me curou. A próxima cena é os religiosos confrontando a Jesus. Diz assim o versículo 16, e os judeus perseguiam a Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Olha só, mas Jesus respondeu para eles, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, por isso os judeus ainda mais procuraram matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Quando eles vão confrontar Jesus, por que ele faz isso no sábado? Ele fala assim, o meu pai trabalha até agora, eu não vou trabalhar? A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia ele descansou. Mas qual foi o descanso de Deus no 7º dia? Ele descansou da obra da criação. Porque louvado seja Deus, que a Bíblia diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha e Deus está trabalhando. O que Jesus está dizendo com esse milagre é, eu sou Deus. Eu sou o Senhor e eu trabalho assim como meu Pai trabalha. E Jesus se apresenta aqui como verdadeiro descanso. Eu queria terminar essa mensagem fazendo algumas aplicações para nós. Primeira é, esse homem não tinha fé. Nenhuma. Havia vários enfermos naquele local. Preste atenção em algo. Jesus é livre para curar quem Ele quer, na hora que Ele quiser, da maneira que Ele desejar. Não temos como agendar o dia do nosso milagre. Cuidado com propaganda falsa. Hoje é o dia do milagre. O milagre está na agenda de Deus, não nosso. Nós não temos como manipular Deus para que Ele faça um milagre na nossa vida.
Mas eu quero te encorajar nessa noite. Quem sabe hoje é o dia do seu milagre. Quem sabe Jesus quer operar na sua vida nessa noite. Nós não sabemos da agenda de Deus. Jesus deixou uma festa para ir num depósito de doente curar uma pessoa, uma única pessoa. Curou, saiu. Depois foi encontrar com essa pessoa no templo. Por que ele não curou os outros? Não sei. Mas estava na agenda eterna de Deus curar aquele homem. E quem sabe hoje é o dia do seu milagre. Nós temos algumas doenças que precisam de um toque de Jesus, de uma palavra de Jesus. E Jesus tem um diagnóstico da nossa doença, mas também tem autoridade para dizer, levanta e anda. Havia muitos doentes naquele local e Jesus se dirigiu a uma pessoa. Existem muitas pessoas enfermas no mundo. Mas quem sabe hoje é o seu dia. Quem sabe hoje é um dia especial para a sua vida. A segunda aplicação que eu queria fazer é: Lázaro experimentou de algo muito especial. Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro voltou a morrer. Tem algo que é pior do que um câncer, irmãos. Tem algo que é pior do que qualquer doença nesse mundo. Se chama pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E não é somente a morte física, é a separação eterna. E a Bíblia fala que todo pecado será punido por Deus. Mas Jesus disse para nós que nós precisamos nos arrepender e crer nele como Senhor e Salvador das nossas vidas, reconhecendo que só Ele é Deus, que Ele foi enviado a esse mundo para perdoar os nossos pecados, que é algo muito pior do que qualquer doença que um ser humano pode experimentar. Esse milagre do perdão do pecado já aconteceu na sua vida? Você sai daqui nessa noite com convicção de que Deus perdoou todos os seus pecados? Preste atenção, porque às vezes nós achamos que falar isso é arrogância. Ah, eu tenho meus pecados perdoados. Não, é crer naquilo que Deus disse. Que o sangue de Cristo foi derramado para perdoar os nossos pecados. E quem crê está salvo, quem não crê já está condenado, diz a palavra do Senhor. Mas eu queria fazer uma última aplicação. Nenhuma farmácia tem remédio para orgulho. Nenhuma farmácia tem remédio para vaidade. Nenhuma farmácia tem remédio para ganância, para ciúmes, para amargura, para ansiedade, para o ódio, para a ira. E Jesus não está perguntando nessa noite qual é o seu pecado. A pergunta de Jesus para nós é: queres ser curado? Quem sabe, com convicção de que já fomos perdoados, ainda lutamos com algumas coisas dessas que eu falei aqui. Com orgulho, com vaidade, com ciúmes, com ódio, com ansiedade, com ganância. E é hora de colocar isso diante de Jesus e pedir: Senhor, eu preciso do toque do Senhor. Preciso do Senhor. Um dia eu vim para essa igreja, amargurado, azedo, com a face até, porque a amargura é isso, a face muda. Porque a ideia de amargura é ovo podre, cheiro de gambá, algo terrível. E eu me lembro aqui de uma reunião de oração. Eu sou João Amaral Kézia e pastor Renato orando. Irmãos, que experiência gostosa você ver Deus fazendo assim, ó, limpando a amargura do coração. Que experiência gostosa. Se colocar diante de Deus e pedindo: Deus, tira do meu coração. Por nós mesmos nós não conseguimos. Precisamos nos colocar diante de Deus. A pior doença é quando você não reconhece que está doente. É quando você não se coloca diante de Deus pedindo: Senhor, eu preciso do Senhor.
Vamos orar? Se você pudesse colocar de pé, vamos buscar o Senhor nessa hora. Eu queria dar a oportunidade para você passar um tempo orando, colocando diante de Deus. Quem sabe você desistiu de pedir por um milagre na sua vida? Quem sabe? Ou pela vida de alguém que carece tanto de uma palavra de Jesus. Queria que você colocasse isso diante do Senhor. Eu tenho orado de todo o meu coração, irmãos, para que Deus opere maravilhas no nosso meio. Maravilhas, algo extraordinário. Eu não tenho dificuldade com essas coisas. Aliás, eu busco isso mesmo, que Deus faça o extraordinário. Mas também vamos colocar as nossas lutas. Eu falei aqui de algumas. Cada um sabe o que você está vivendo. Às vezes é uma ansiedade que toma conta, às vezes é um ódio, raiva, vaidade, luta com vaidade, com tantas coisas. Vamos pedir para o Senhor trabalhar o nosso coração nessa noite. Um momento de oração silenciosa. Soberano Deus, como é bom servir a um Deus todo-poderoso. Como é bom servir um Deus que vê todas as coisas e conhece todas as coisas. Sabe de toda a nossa vida, conhece cada pensamento, cada segundo da nossa vida. Ó Deus, nós suplicamos ao Senhor nessa hora, pelo milagre do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos, Deus, dessa ação extraordinária do Senhor no nosso coração. Alguns aqui na área da saúde, são dores. Quero de uma maneira muito especial colocar minha sogra que está aqui conosco nesta noite, sente muitas dores, Senhor, no joelho. Dona Nilza também, Dona Helena que sempre pede, Senhor, também. Queremos te agradecer pela vida do André. Queremos pedir pela vida da Dona Nelly, Deus, também. Queremos pedir por todos aqueles que carecem, Senhor, de uma visitação do Senhor na área da saúde. Queremos colocar a oncologia do Hospital São José do Avaí, Deus, pedindo uma operação especial do Senhor, restaurando vidas. O Hospital do Câncer de Muriaé também queremos colocar diante do Senhor e agradecer, Deus, por aquele canal do Senhor ali para a vida de várias pessoas. Nós queremos pedir, Senhor, que Cristo possa ser glorificado através do milagre do Senhor. Que aqui, se tem alguém aqui que ainda não se relaciona com Jesus, reconhecendo o senhorio de Cristo, reconhecendo que só Jesus salva e liberta, ó Deus, opera nesse coração. Opera salvação nessa noite, opera novo nascimento nessa noite, Deus. Eu não tenho condições de mudar ninguém, Deus, e eu reconheço isso e me humilho diante de Ti. Suplicando ao Senhor que possa sair daqui nessa noite novas criaturas, para a glória do Senhor. Mas também, Deus, nós lutamos ainda na nossa caminhada com orgulho que tanto nos atrapalha, com ciúme, com raiva, com ansiedade. O Senhor é suficiente para todas essas coisas. Opera nas nossas vidas. E enche-nos do Teu Santo Espírito. No nome e para a glória de Jesus. Amém.